A gente vai começar com uma sequência de mortes desse Natal, desse final de semana, um Natal de semana que registrou muitas perdas. Em Santos, por exemplo, morreu aos 81 anos o jornalista e professor de jornalismo Dirceu Fernandes Lopes, uma verdadeira referência para toda uma geração de jornalistas formadas tanto na Universidade de São Paulo, como também aqui na Universidade Católica de Santos. O Dirceu Fernandes Lopes morreu aos 81 anos. Morreu também o jornalista em Cubatão, aos 63 anos, Jorge Ramos, o Caveirinha, bastante conhecido, muito querido aqui no meio jornalístico da Baixada Santista. Morreu Dorval, um dos grandes ídolos da história do Santos, o ponta-direita daquele que é considerado por muitos analistas como o melhor time de futebol de todos os tempos. Gilmar, Lima, Mauro, Dalmo, o ataque Zito e Calvé, né? E o ataque Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Dorval tem quase 200 gols pelo Santos, um dos grandes pontas, um dos grandes atacantes do futebol brasileiro, e tem pelo menos uma passagem muito marcante em abril de 1963, dentro dessa bagunça do calendário do futebol brasileiro. Em abril de 63 foi disputada a final da Copa Brasil de 62, que equivalia ao título nacional. O Santos disputou a final com o Botafogo, ganhou 4-3 o primeiro jogo na Vila Belmiro, perdeu 3-1 no Maracanã o segundo jogo, e 2 dias depois teve o tira-teima, a decisão, e o Dorval foi o grande protagonista do jogo. O Santos ganhou por 5-0 do Botafogo de Garrincha, Nilton Santos, Quarentinha, Didi, Amarildo, recheado de campeões mundiais de 1962. Dorval, taticamente, anulou o Zagallo, que era daquele Botafogo, e tinha sido o articulador dos 3-1, e fez o primeiro gol do Santos, um golaço, depois de dar um drible sensacional no Nilton Santos. Tem muita história aí na morte do Dorval, não é, Paulo Henrique Cremonese? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos ouvem e assistem, né? Espero que todos tenham desfrutado de um santo Feliz Natal. E é paradoxal, né? Logo depois da festa do Natal, a gente falar sobre mortes. Mas isso faz parte da vida, e eu espero em Deus que todos aí que faleceram sejam recebidos por Deus na Jerusalém Celeste e as famílias consoladas. Como eu sou associado da mantenedora da Universidade Católica de Santos, a Sociedade Visconde São Leopoldo, eu deixo a minha homenagem a todos, mas principalmente na pessoa do ilustre jornalista, de vida acadêmica muito rica e muito impactante aqui na nossa região. E sobre a morte do Dorval, grande jogador do Santos, eu como palmeirense, um dos orgulhos que eu tenho é saber que era um dos poucos times que conseguia vencer o quase imbatível Santos da época do Pelé, dos anos 50, dos anos 60. E Dorval foi um desses protagonistas, foi um jogador exuberante, muitos amigos lamentando a morte desse grande esportista. E eu só me permito, não mudando o assunto, mas dentro do espírito do futebol, reparar uma injustiça. Os santistas, por delicadeza, comparam o poderoso Santos dos anos 50 e 60 ao Botafogo, que era um excelente time. Mas o Botafogo de Garrincha nunca foi igual, em termos de conquistas, como o Santos do Pelé, do Calvé, do Dorval, do Coutinho, do Mengalvio. O Santos do Pelé foi realmente um dos maiores times do mundo. O Botafogo do Garrincha foi um excelente time, mas foi um time muito regional. Tanto é que o Santos foi campeão nacional, foi campeão da Libertadores, foi campeão mundial, conquistou títulos espalhados aí pelo mundo em várias competições, e o Botafogo não. Então é uma delicadeza, uma licença poética do torcedor do Santos falar que o Botafogo era quase tão bom quanto o Santos da época do Pelé. Mas eu, como sou palmeirense, então me sinto imparcial, digo, o Santos era muito superior. É realmente, Dorval, uma referência no mundo. Eu tive grandes professores na vida. O professor Darcy, na Escola Politécnica da USP, me lembro assim especialmente. O professor Saporto, o professor Nilo Lózio, o professor Saraiva, no Colégio Santista.
entre esses grandes professores, sem nenhuma dúvida, está o Dirceu Fernandes Lopes, uma verdadeira referência. Agora, André, morreu também Desmond Tutu, o vencedor do Prêmio Nobel da Paz pela luta contra o apartheid na África do Sul, ao lado do Mandela, aos 90 anos. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a Cremonese. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Opinião. Então, Paulo, a morte dele não significa uma perda, né? A gente vai continuar eternamente com os seus pensamentos, com a sua posição, principalmente com o poder que ele tinha sobre a população. Eu acompanhei durante alguns anos a sua colocação, o seu posicionamento, que eu acho que era o que ele mais tinha de mais importante, era o seu posicionamento, né? Grandes referências internacionais tinham ele como um guru, assim como Barack Obama, sempre se aconselhou com ele. Então, assim, ao mesmo tempo que é uma perda da pessoa, mas o seu legado vai ficar aí de exemplo, de posicionamento, exemplo de liderança que o mundo sempre vai ter e sempre vai desfrutar desse conhecimento e principalmente dessa transmissão que ele teve durante a sua passagem aqui conosco, né? Uma liderança do bem completamente, não é, Paulo? Muito boa. Ele era um entusiasta do diálogo interreligioso e também do diálogo ecumênico. Só para posicionar, o diálogo ecumênico é o diálogo entre as religiões cristãs, as diferentes confissões de fé. E o diálogo interreligioso envolvendo as confissões cristãs e todas as outras religiões. O budismo, o islamismo, o judaísmo. E ele era esse protagonista. Ele, sem deixar de lado a sua identidade como bispo anglicano, ele buscava a concórdia, buscava compreender os diferentes pontos de vista, e ele tinha uma posição política muito forte, muito determinada em relação à defesa dos direitos fundamentais, independentemente da questão religiosa. Então, eu acho que o Ursini foi muito feliz, ele não é uma perda. Ninguém, infelizmente, vive para sempre, né, nesta vida, neste mundo, e ele vai ser perpetuado pelas suas ideias, por suas convicções, por suas posições e por suas obras. Realmente foi um fim de semana assim de partidas de grandes figuras que fizeram parte do cotidiano da gente nas últimas décadas.